Olá a todos, boa tarde. Eu hoje trago-vos um tema chamado a morte virtual. Espero que todos gostem, compreendam o que eu quero dizer com isto. Então, vamos começar, sem perder mais tempo. Contrariamente ao que se julga, a morte não se adia e também ninguém foge dela, ninguém consegue fugir dela. Quando ela resolve chegar, por mais estúpido ou sábio que sejam, por mais pobres ou ricos que sejam, ela vem de mansinho e leva o que veio buscar. Há quem diga que isso é sempre uma bênção e um aconchego também, mas a verdade é que todos lutam por aqui permanecer e nem percebem que ela, a vida, é sempre um combate que resulta de se conhecer o verdadeiro conhecimento. E reparem que só nascerá para a vida, para esse verdadeiro conhecimento, portanto, e olhem que eu refiro-me à vida com letras bem grandes, aqueles que mudarem de frequência. Quem não tentar evoluir, pelo menos evoluir, sabe que nunca conseguirá sair do mesmo lugar no tabuleiro que é esta vida. E se ficar sempre no mesmo sítio, neste dito tabuleiro, não perde e não ganha. Nunca passará para outros horizontes, nunca terá novas oportunidades de aprender outras coisas. É certo que, para quase todos, a morte virtual é um facto difícil de encarar. É, assim pensa a maioria das pessoas, a perda total de alguém que é querido. Mas também ninguém deve chorar por ninguém, apesar disto ser difícil de aceitar. É que todos, se virmos bem, todos somos um. E quem na verdade chora, sente, sofre, é o ego, porque, como disse acima, o ego pensa que não pode beneficiar mais da presença do outro ser amado e que partiu. Há então uma espécie de combate, não com os outros, mas consigo próprio. É como se fosse um inimigo que está na vossa pele, no vosso corpo, e tem vários nomes. Podemos chamar-lhe dor, saudade, revolta, e algumas vezes até o podemos chamar de medo, e até outros nomes mais. A verdade é que ninguém morre, e o eterno,
Quero com isto dizer, a vida eterna, possuindo outros novos corpos, conhecendo outros novos planetas e estrelas, espera por vós, para vos mostrar mais lugares, mais seres, para viverem novas experiências, abrirem os olhos para novos horizontes, para outras espécies de vida existentes e que vos levarão também a conhecer e a aprender novas tarefas, a ter novos objetivos, que não aqueles que já aqui conhecem e têm. Aparentemente, a morte e o combate que se trava tem sempre o escudo da certeza e a armadura da moral. Reparem que as armas que vos ensinaram a aceitar e a temer têm o nome de autoridade e têm o calibre da escravidão. E porquê? É que é através do medo, da falta de conhecimento daquilo que realmente é a morte, que conseguem subjugar multidões. O temor do castigo de um falso Deus, em que também está envolvido aquilo a que se chama de pecados. Penso que não se deve aceitar, digamos que, presentes desses inimigos. E vocês sabem bem quem desde sempre vos ensina essas teorias. Pois em vez de presentes, elas são antes armadilhas mortais que vos leva a combater interiormente e honradamente um inimigo mortal que é feito de egoísmo e de desejo, o ego. E claro que reforçado por esses tais falsos ensinamentos que vos foram incutidos desde a nascença. Saibam que a morte é sempre a companheira mais fiel, apesar de escondida por todos aqueles que têm medo da maravilha que é continuar a viver e que não desejam perder os escravos que aqui conseguiram, mesmo que por um breve período de tempo. Sabem porque a morte tem um nome de morte? Muito simples. Se quiserem pensar comigo, foi o medo quem lhe pôs esse nome e conectou como algo ruim, como um mal, apesar de, ao fim e ao cabo, ela ser um bem. Já pensaram que todos os corpos aqui se deterioram? Que vão perdendo a sua juventude, a sua capacidade de se regenerarem, que vão envelhecendo, mesmo que os espíritos que os habitam se mantenham jovens? Por que será isso? É que a morte tem outro nome. E esse nome, esse outro nome que ela tem é a porta da vida. A porta para uma nova vida cheia de novas aventuras e novos conhecimentos. Vocês sabem quem são os inimigos que ensinaram a temer essa palavra e para além desses inimigos sabem qual é o principal, o ego. Então sorriam para eles todos e mostrem-lhes amor e visão. Ninguém deve temer a chegada da morte, mas também não a deve procurar. Não a deve procurar avidamente como muitos fazem. Ela chegará de mansinho e leva serenamente. Se virem bem, acho que já todos repararam que horas, momentos antes disso acontecer,
a pessoa parece ficar em paz, sorrir, estar feliz. É que eu creio que ela, lá dentro de si, sabe que ficará livre para seguir em frente. Mas se ela for provocada, se a morte for provocada, fiquem cientes de uma coisa: a alma tornará a regressar e viver vida após vida até resolver o problema que a levou a cometer o erro de partir antes do tempo devido. Ninguém, mas ninguém mesmo, se livra do karma pessoal, a não ser por trabalho próprio e coragem. Ninguém vive também a vida de outro alguém. Ninguém tem a mesma maneira de vivê-la, pois cada um tem as suas dificuldades e as suas próprias conquistas. Todos são os espelhos uns dos outros. E apesar dos vários inimigos, todos têm um em comum, o que é o maior de todo este universo. E ele, esse inimigo comum, e que é o maior de todo este universo, dá pelo nome de ego. Podem ter muitos inimigos que vos levam a temer a morte, que vos levam a combatê-la com todas as forças que vocês têm. Mas o principal, como vos disse, dá pelo nome de ego. Assim, terminei mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que dê para pensar que realmente a morte, aquilo a que chamam morte, não existe, mas é apenas uma continuação da vida, uma continuação que vos levará a novos conhecimentos, a novas aprendizagens e a novos rumos. Boa tarde a todos, fiquem bem e até ao próximo vídeo. E como sempre, despeço-me de vocês, Satanael ou Arisia Mater, out.